Filipenses capítulo 2, serei breve, versículo 5 em diante. Quem encontrou faz um barulho. Quem não achou, diga espera. Todo mundo achou, vocês estão bons de Bíblia, hein? Vamos lá. Achou porque está aqui no telão, né? Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus, fala conosco nessa noite de celebração. Planta no nosso coração, Senhor, a verdade da palavra do Senhor. Nos traga a revelação daquilo que o Senhor nos fez acabar de ler. Fala conosco, mexe com a nossa estrutura, transforma de dentro para fora, alinha os pensamentos de quem aqui está, com os pensamentos do Senhor, os projetos, os planos, com os planos do Senhor que são maiores do que os nossos. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. De acordo com o contexto que a gente leu, Deus deu, o Pai deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. E a vontade do Pai é que toda língua confesse que Ele é o Senhor. A vontade do Pai é que todo joelho se dobre diante dEle. E a gente sabe que é exatamente isso que vai acontecer. O fato é que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Pode ser o maior que já passou por essa terra, mas ainda assim, o nome do nosso Senhor é maior do que tudo e é maior do que todos. Ele é maior do que qualquer enfermidade que já houve, Ele é maior do que qualquer rei que já se estabeleceu nessa terra, é maior do que qualquer governo, é maior do que qualquer crise. Sobre todas essas coisas está o nome do Senhor. Costumamos dizer, e isso é uma verdade, que há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus, Ele mesmo deixa claro que é uma senha, porque Ele diz assim, olha, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Então não adianta pedir ao Pai, tem que pedir ao Pai em nome de Jesus. Essa é a senha para que a vitória chegue, para que o milagre aconteça. Então Ele recebeu da parte do Pai, e nós concordamos com isso, e temos afirmado isso, Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Mas afinal de contas, quais foram as coisas que Ele fez? De que modo Ele passou por essa terra para receber o nome que está acima de todo nome? Bom, primeiro, Ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de uma virgem, você sabe como que se deu essa história. Lá estava Maria, na sua vida normal, tranquila, tendo um noivo, um homem chamado José. E José, esse José de Maria, é um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Eu já te digo por quê. Maria estava lá na sua vida normal, de repente aparece um ser na frente dela. E esse ser, que era um anjo, era um mensageiro, vai dizer para ela, vai a saudar, vai chamá-la de bendita. Maria fica maravilhada com a saudação. O anjo vai dizer para ela, olha, de ti nascerá o Cristo, vai ser gerado em você. Maria pergunta, como que isso vai se dar? Eu ainda não conheço o varão. Ela não havia tido ainda ato sexual com nenhum homem, nem mesmo com José, que era o noivo dela. Maria era virgem. Aí o anjo vai dizer para ela, o Espírito Santo descerá sobre ti, te envolverá, e o que nascer de você será chamado o Cristo.
Maria não pede para voltar depois, não pede tempo para pensar, não vai consultar os amigos dela no grupo do WhatsApp, ela não faz uma enquete no stories do Instagram, ela simplesmente abre a boca e diz: eis aqui a serva do meu Senhor, que se cumpra em mim o seu querer. Mas aqui vai ter que acontecer 2 anúncios. Primeiro é o anjo anunciando a Maria que ela vai ficar grávida, e depois é Maria tendo que informar isso a José. O anjo informa a Maria, e Maria vai agora informar a José. E Maria, quando diz o que está acontecendo a José, José monta um plano. José montou um projeto na cabeça dele. De acordo com a Bíblia, José intentou, planejou deixar Maria secretamente. José ia fugir, José ia embora, meteu o pé, porque José não estava conseguindo compreender a grandeza do que Deus está o chamando para viver. José não está compreendendo que Deus também o chamou para viver algo muito grande. E por não entender o que está acontecendo, José quase que sai de cena, quase que ele desiste do que Deus tem para ele, porque não está entendendo de que maneira Deus está agindo. O que Deus tem para ele, sim, Deus não escolheu Maria só por causa de Maria. Deus também escolhe Maria por causa de José. E quando José já está com um plano montado, eu já disse isso aqui, quem sabe até mesmo com a mochila pronta para logo cedo acordar, pegar a mochila, botar nas costas e sumir, José dormiu. E o anjo visitou José através do sonho de José. Entrou no sonho e disse: não tenha medo de tomar Maria por sua esposa, porque o que está sendo gerado nela, já estava, não é? O que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito. Aí, de acordo com o texto, José acordou, e quando acordou, tomou Maria como sua esposa, mesmo não tendo tocado nela até o dia do nascimento de Jesus. Então José acordou e tomou Maria por esposa, ou seja, o plano dele, que ele havia feito na noite anterior, foi desfeito durante o sonho da madrugada. Por quê? Porque projeto de Deus sempre é maior do que sonho de homem. Projeto de Deus sempre é maior do que desejo de homem. O desejo de José é fugir, o projeto de Deus era fazer com que Jesus crescesse dentro da casa dele, aprendendo algumas coisas com ele. Então aqui a gente já percebe que tem muita coisa diferente. Quando o anjo fala com Maria, ele diz: olha, e este, Maria, já é o 6º mês de gravidez daquela que era estéril. De quem o anjo estava falando? Isabel, prima de Maria, a que vai ser a mãe de João Batista. João Batista já está na barriga de Isabel. Isabel já está com 6 meses de gestação. Quantos meses? Quantos meses? Preste atenção nisso aqui. Já está grávida de 6 meses. Quando o anjo fala isso com Maria, que se resolve também a questão com José, de acordo com a Bíblia, Maria correu, subiu a montanha e foi visitar Isabel. Eu acho bonita essa história, porque Maria está grávida, sobe a montanha, porque Isabel, quando fica grávida, Isabel vai morar na montanha. Isabel, quando fica grávida, ela sai de perto de gente que não estava entendendo aquilo que Deus estava chamando ela para viver. Ela simplesmente foi para outro lugar, foi morar na montanha. E agora Maria, sabendo que ela está grávida de 6 meses, Maria vai correndo para a montanha, para a casa de Isabel. E aí você sabe o que acontece? Quando Maria bate na porta, que Isabel abre a porta, a criança que está no ventre de Isabel se agita. Já foi cheia do Espírito Santo desde o ventre, por causa da presença da criança que está dentro do ventre de Maria. A presença de Jesus fez João ser cheio dentro do ventre. Se a presença de Jesus fez João ser cheio dentro do ventre, que dirá você aqui nessa noite, porque Jesus está no meio de nós. Mas sabe o que eu acho bonito disso? Isabel está grávida de 6 meses. E de acordo com o relato bíblico,
Maria ficou com Isabel 3 meses, quase 3 meses, é o que está escrito. Espera aí, 6 mais 3 dá quanto? A gestação de uma mulher dura quanto tempo? 9 meses. Então, Isabel já estava grávida de 6 meses. Maria ficou quase 3 meses, como diz a Bíblia, na casa dela. Por que Maria não ficou logo os 3 meses e esperou Isabel dar à luz? Do jeito que o texto está posto, nos faz entender que poucos dias antes de Isabel dar à luz, Maria foi embora. Já que ela já estava lá quase 3 meses, por que não ficou até a criança nascer? Por que não ficou mais um tempo? Isabel já era idosa, repita comigo, idosa. A idosa Isabel ia começar a sentir dores de parto. E antes da idosa Isabel começar a sentir as dores do parto, Maria saiu de cena com Jesus no ventre. Jesus estava ali dentro do ventre de Maria, mas naquele momento saiu de cena. Por quê? Porque existem dores que você vai precisar sentir sozinho. Desculpa se eu quebrei algum conceito seu agora, ou se eu te deixei com medo. Existem algumas dores que você vai precisar sentir sozinho. Não é a ausência de cuidado de Deus. É Deus fazendo com que você tenha a oportunidade de descobrir que você é mais forte do que pensava que era. Aí algumas dores você passa sozinho só para você descobrir que você não era tão fraco quanto pensava ser, e nem como as pessoas diziam que você era. Você aguenta. Olha para alguém e diga assim, ó, você aguenta, e Deus sabe que você aguenta. Nasce João. Quando João nasce, assim que ele nasce, o pai dele ainda está mudo. As pessoas, quando vêm, querem dar um nome para ele, querem pôr nele um outro nome. Mas Isabel, que é a mãe, diz assim, não, o nome dele será João. Aí vão falar com Zacarias está mudo. E naquele momento que Zacarias está mudo, ele fala através de sinais que o nome não poderia ser outro, que o nome tinha que ser João. E quando Zacarias, através de sinais, vai dizer que o nome tinha que ser João, Deus soltou a língua dele e ele conseguiu falar. E as pessoas ficaram maravilhadas. Por que ficaram maravilhadas? Porque chegaram à conclusão de antes mesmo da vitória chegar, ela já tinha até um nome preparado por Deus. Mas deixa eu voltar para Jesus, porque o tempo passa e chega o momento de Maria também dar à luz. E quando Maria vai dar à luz, eles já não estão em Nazaré, de acordo com o texto, era o período do censo. E José precisou ir para Belém, subir, como a Bíblia vai dizer, ele sobe para Belém, para o alistamento. E Maria vai com ele. Quando eles chegam lá, Maria sente as dores de parto. Passado alguns dias, Maria sente as dores de parto. A Bíblia vai dizer que Jesus nasce, envolvem ele em panos e colocam dentro de uma manjedoura. E a Bíblia traz a razão, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aí é estranho, porque eles estão em Belém, e quem está em Belém, o chefe da casa, é José. E se você analisar a Bíblia, José é da descendência de Davi. José, sendo da descendência de Davi, ele tinha direitos ali que outros não tinham. Se José abre a boca para dizer, não, tem que ter lugar para mim, porque eu sou da raiz de Davi, eu sou da descendência de Davi. Se José, deixa eu trazer para hoje, se José desse uma carteirada, teriam que abrir alguma porta para ele. Só que é o seguinte, José sabia de uma coisa, pergunta o quê? Quem carrega uma promessa não precisa da carteirada. Quem carrega aquele que tem um nome acima de todo nome, não precisa usar o nome que tem. José não quis usar o nome que ele tinha, por quê? Porque no ventre da mulher dele está aquele que tem um nome que está acima de todo o nome. Quem tem Jesus não precisa confiar no próprio nome. Jesus nasce.
Apóstolo, mas e o texto de Filipenses, onde o Senhor diz que Jesus tem um nome acima de todo nome? A gente precisa entender a razão disso. Olha o que vai acontecer quando Jesus nasce. Nunca isso aconteceu. Quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou diferente no céu. Uma estrela brilhou diferente no céu. E aqueles magos, que na verdade eram estudiosos dos astros, ficaram ligados que aquela estrela não era uma estrela comum, era uma estrela diferente. E você sabe que de vez em quando aparecem novas estrelas no céu. E todos os estudiosos dizem assim, ó, toda vez que uma nova estrela nasce no céu, o céu fica mais bonito. Só que naquele dia não foi só o céu que ficou mais bonito, a terra também ficou mais bonita. Nasceu uma nova estrela no céu, e essa estrela, eles entenderam que é a estrela que vai conduzi-los até o lugar que Jesus nasceu. Então eles vão. Até hoje a gente pensou, muita gente ainda pensa que eram 3 reis magos. Aposto que não eram 3, não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que eram 3, em nenhum lugar está escrito que eram 3. Eles entregaram 3 presentes, mas a Bíblia não diz que eram 3. Então os reis magos foram seguindo a estrela. Ou seja, quando Jesus nasceu, o céu celebrou através de uma estrela. Eu vou repetir, quando Jesus nasceu, o céu celebrou através de uma estrela. E 3 homens bem-sucedidos, 3 homens que eram estudiosos da época, 3 homens homens que tinham muito recurso, foram levando 3 presentes até Jesus: ouro, incenso e mirra. Repita comigo, levaram ouro. Pergunta para mim por quê? Primeiro, porque reconheceram Jesus como rei. Segundo, porque tinham. Se tinham, então não eram pobres, eram ricos. Foram levando incenso, foram levando mirra. Só que eles vão passar pela região de Judá, onde está Herodes. E eles vão dizer, olha, nós vimos a estrela brilhar. Onde está o menino? Herodes fica sabendo disso, vem até eles e diz, olha, no momento em que vocês encontrarem um local em que o menino está, vem aqui e me avise onde ele está, para que eu também vá e adore ele. Mas Herodes queria matar. Esses homens continuam seguindo, a estrela novamente brilha e para exatamente no lugar onde Jesus está. E eles entram, e eles encontram Jesus enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Eles abrem os seus presentes e entregam a Jesus. Mas não foi só isso. Não foi só uma estrela que brilhou para avisar os magos. Foi também um anjo que desceu no campo. Como assim? Os pastores estavam cuidando do seu rebanho, guardando nas vigílias da noite. Aí, de acordo com a Bíblia, apareceu um anjo na frente dos pastores. E o anjo disse assim para eles: não temam, eu vim trazer uma boa notícia. Uma notícia que vale a pena ser comemorada, porque nessa noite nasceu em Belém o Salvador. Os pastores também receberam a notícia. Se de um lado esses homens que foram levando os presentes eram homens de posses, os pastores não eram. Os pastores pertenciam ao povo simples, ao povo humilde. E naquele momento, aqueles que representavam o povo simples, o povo humilde, também foram chamados a comemorar o nascimento de Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa, não é para ser comemorado hoje só na mesa que tem Coca-Cola, é para ser comemorado hoje na mesa que tem suco também, não é para ser comemorado hoje na mesa que tem o Chester, é para ser comemorado hoje na mesa que vai ter salsicha com batata também, não é para ser comemorado hoje só nos lugares onde tem muita gente reunida, porque vai ter depois um churrasco, uma picanha na churrasqueira, não. É para ser comemorado hoje em lugares também onde pode ter apenas um ovo para dividir para 4, mas estarão ao redor da mesa dizendo: vamos comemorar, vamos celebrar, porque o Salvador nasceu.
Aquela noite deixou de ser uma noite comum para ser uma noite extraordinária. Por quê? Porque Jesus nasceu. Para ensaio foi bom, então vou repetir. Aquela noite deixou de ser uma noite comum para ser uma noite extraordinária, porque Jesus nasceu. Nasceu aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, nasceu de uma virgem, o céu comemorou através de uma estrela, um anjo desceu para falar com pastores. Depois que o anjo desceu e falou com os pastores, a Bíblia diz que um exército celestial também apareceu, adorando o nome do Senhor. O que é isso? Céu e a terra comemoram o fato de que Jesus isso faz com que ele tenha o nome acima de todo nome. Mas o que, apóstolo, coopera para que ele tenha o nome acima de todo nome? Aquilo que está escrito aqui, onde a gente leu. O que é isso? Se fez homem. Oi? Se despiu de sua glória. Se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Como homem, deitou na popa do barco com a cabeça no travesseiro e dormiu. Como Deus, ficou em pé no barco, repreendeu o vento e acalmou o mar. Como homem, andou de barco de um lado para o outro. Como Deus, caminhou por sobre as águas quando as ondas ainda eram grandes. Como homem, se cansou. Como Deus, disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como homem, teve fome quando foi no deserto por 40 dias de jejum. Mas como Deus, disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como o homem teve sede, lá na cruz disse assim: tenho sede. Mas como Deus, em João 7, disse assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como homem, foi crucificado entre dois ladrões. Como Deus, teve o rosto transfigurado entre dois profetas. Como homem, chamaram ele de rei dos judeus. Em alguns momentos, até em tom de zombaria. Quando o homem aqui na terra, olharam para ele e disseram: esse aí se diz rei dos judeus, mas na verdade ele nunca falou isso acerca dele mesmo. Então, como homem, foi chamado de rei dos judeus, mas como Deus, é chamado de rei dos reis e senhor dos senhores. Como homem, morreu numa sexta, como Deus ressuscitou num domingo. Como homem, morreu como um cordeiro, mas vai voltar como o leão da tribo de Judá. Como homem, quem olhava para ele via na cruz a sua fragilidade. Coroa de espinho na cabeça, coberto de sangue. Mas quando deu o último suspiro e se entregou, de acordo com o texto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Porque como homem, os soldados estão olhando e ele acabou de morrer, como qualquer outro homem morreria pendurado numa cruz. Só que quando ele morreu, o sol disse: não vou brilhar. Quando ele morreu, se ouviu um estrondo. E quando ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, não de baixo para cima. O que é isso? O centurião que estava perto da cruz olhou para aquilo tudo. Quando viu que o véu rasgou, ele exclamou em alta voz, para que todos ali pudessem escutar, e disse assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E por que isso? É fácil você entender. Lembra quando trouxeram a túnica de José, banhada no sangue de um animal, e Jacó pensou que José estava morto? José pegou esses 2 dedos, colocou aqui, esses outros 2 colocou aqui, rasgou as suas vestes de alto a baixo, porque
estava acreditando, meu filho morreu. Lembra de Jó? Quando recebe a notícia que os filhos morreram, o que o texto vai dizer? Jó rasgou as suas vestes, colocava a mão aqui e aqui, rasgava as vestes. Todo pai rasgava as vestes quando um filho morria. Entendeu o véu do templo? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era como se fosse Deus rasgando e dizendo: o meu filho morreu. Só que é o seguinte, a morte nunca teve poder contra ele. Eu vou dizer de novo, não foi a morte que pegou Jesus, foi Jesus que se entregou à morte, porque a morte nunca teve poder contra ele. Em Marcos capítulo 5, ele ressuscitou a filha de Jairo. Em Lucas capítulo 7, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Em João capítulo 11, ele ressuscitou o amigo Lázaro. A morte nunca teve poder para ele, nunca pôde com o poder dele. Então não foi a morte que pregou Jesus, foi Jesus que se entregou. Só que quando Jesus morreu, se entregou à morte, ele desceu até o Hades, foi daquele lugar onde separava o lugar onde ficavam os santos daqueles que iam para o inferno, tomou a chave da morte e do inferno. E lá em Apocalipse ele mesmo diz: calma, João, não temas, sou eu estive morto, mas vivo para sempre. Aquele que nasceu continua vivo, aquele que nasceu continua vivo. Fique em pé para a gente terminar. Aleluia! Aleluia! O nome que está acima de todo nome. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ninguém se compara a ele. Ninguém nasceu como ele nasceu. Ninguém fez milagres como ele fez. Ninguém tratou de pessoas como ele tratou. A religião dizia para um leproso imundo, ele chamava de filho. Ninguém curou como ele curou. Ninguém teve poder sobre a natureza como ele demonstrou. Tanto que os próprios discípulos, olhando uns para os outros, se perguntam: quem é este que até o vento e o mar ouvem a sua voz e obedecem? Um homem morto há 4 dias, Lázaro. Jesus exclama e diz: Lázaro, vem para fora. O morto de 4 dias ouviu. Como isso? Ressuscitou e veio para fora. Ninguém nasceu como ele nasceu. Ninguém viveu como ele viveu. Ninguém curou como ele curou. Ninguém perdoou como ele perdoou. Ninguém ensinou como ele ensinou. Ninguém morreu pela causa que ele morreu. Ninguém ressuscitou do jeito que ele ressuscitou. E ninguém vai voltar como ele voltará. Ele nasceu. A estrela celebrou. Os magos celebraram. Os pastores celebraram. Os anjos celebraram. E hoje a Semeando Amor está celebrando. Jesus nasceu. Eu quero adorar a Ele. Quem quer, vem comigo. Em espírito. Adore, adore, vai.